Bem-vinda à trilha do Sabão da Costa. Estou muito feliz de estar abrindo essa aula agora. Essa aula ela está acontecendo online, mas eu não estou gravando ao vivo, mas também não vou fazer nenhum corte, tá, gente? O tempo todo que eu estiver falando aqui com vocês é uma gravação bem espontânea mesmo, porque o meu desejo é que você sinta que você está aqui nessa sala comigo e sem grandes edições, para que fique bem espontâneo. Eu saúdo a sua presença divina, saúdo o seu ori, seus antepassados e toda a sua ancestralidade. Peço para que nesse momento você respire fundo e abra seu coração para que você receba o que eu tenho para ofertar aqui nessa aula 1 da Trilha do Sabão da Costa, aonde a gente vai entender um pouco o que de fato é um sabão da Costa original, o que é aquele sabão que é vendido na loja. Eu quero que vocês saiam aqui dessa aula hoje com isso assim muito afiado, muito bem resolvido, para que vocês realmente saibam aonde que vocês estão pisando, o que é que de fato vocês têm nas mãos quando vocês querem acessar essa medicina africana ancestral que é o sabão da Costa. Tudo bem? Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ive Faleié. Se você me acompanha há pouco tempo, pode ser que você não saiba a minha história. Se você já me acompanha, você já sabe. Mas estou aqui novamente para falar um pouquinho sobre mim, até para que você se sinta confiante, para que você realmente pegue na minha mão aqui e possa caminhar comigo em confiança. Eu tenho uma formação de graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro como engenheira agrônoma. E ainda na universidade eu trabalhei bastante tempo com plantas medicinais, com cultivo e extração de óleos essenciais e princípios ativos de plantas medicinais. Nessa mesma época da universidade, eu também trabalhei em alguns projetos de agricultura urbana, de segurança alimentar, onde nós apoiávamos os grupos de mulheres em comunidades que faziam fitoterápicos e que tinham os seus quintais funcionais, vamos dizer assim, né? Quintais produtivos. Então eu tive acesso a muitas mulheres que tinham sabedorias incríveis, que vinham do norte e do nordeste, e esse mundo simplesmente me encantou. Ainda durante a universidade, eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade num centro espírita, o Centro Espírita Ogum Iara, que fica aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Paracambi. E é um centro de Umbanda. Ali eu comecei o meu desenvolvimento e trabalhei um tempo apoiando a farmácia. Tinha uma farmácia natural, né? E também plantando os fitoterápicos, né? Quer dizer, as plantas medicinais pra gente fazer os fitoterápicos, né? Então a gente fazia xarope, a gente fazia pomada. Então, assim, vivi intensamente, né, esse movimento de cura, né, através das plantas e com os conhecimentos ancestrais. Quando eu me formei na universidade, eu tinha também um desejo muito grande, não só de dar continuidade a esse trabalho, de trazer esse trabalho para minha vida. Eu já sentia esse chamado muito forte. Um tempo depois, quando eu conheci Ifá, né, quando eu conheci o Candomblé, quando eu entendi de fato o meu destino, eu percebi que esse era realmente, né, o meu caminho, por isso eu senti esse chamado, que era de fazer as bases. Eu queria saber fazer, até porque eu tinha muita alergia quando era pequena, eu tive muitas limitações para usar cosmético. Então eu tava assim, cara, eu quero saber fazer sabonete. Esses grupos de mulheres com quem eu acompanhei, quem eu apoiei, elas faziam os fitoterápicos, mas elas não faziam com bases naturais. Então, por exemplo, a pomada era com lanolina, com como é que era o nome? Era lanolina, parafina, sabe? Isso tudo é petrolato, isso tudo é plástico, gente. A nossa pele não absorve. Carregavam os princípios ativos das plantas, mas são substâncias que apresentam impacto para serem extraídas da natureza e também são alergênicas e não têm contribuição nenhuma, não alimentam, não nutrem nossa pele, né? Elas também usavam para fazer os sabonetes as bases glicerinadas, que são cheias de lauril, de petrolatos também. Então, quando eu me formei, eu tive o desejo de realmente fazer produtos,
né? Que fossem terapêuticos, que fossem fitoterápicos, mas que fossem naturais. E aí eu comecei a minha formação dentro da cosmética natural. Então, depois de me formar em agronomia, eu fiz vários cursos dentro da saboaria natural, do design de cosméticos naturais. Eu sou perfumista ancestral, tenho formações em perfumaria botânica, porque claro que eu quis saber sobre todas as bases, eu quis saber sobre base de perfume, base de creme, como faz um perfume, como faz um creme, como faz um sabonete, né? Nessa trajetória, quem aqui é de religião afro sabe que a gente usa o sabão da costa, seja de umbanda, seja de candomblé, seja com o tradicional ifá. O sabão da costa e daqui a pouco eu vou falar o que é o sabão da costa, mas já adiantando, ele faz parte, né, uma ferramenta muito usada dentro das práticas afro-religiosas. E aí, lá já no centro da Umbanda, a Mãe de Santo já tinha me dado umas orientações sobre como conseguir um sabão da costa melhor. Eu vim aqui no Rio de Janeiro comprar o sabão da costa, eu lembro até hoje numa lojinha, tem até uma publicação minha que conta isso, e era um sabão da costa original, hoje eu sei que era. Essa marca eu não encontrei mais depois de um tempo e eu falei, cara, eu quero saber fazer sabão da costa. E então esse chamado eu recebi ali quando eu comecei, né, a minha marca, que daí eu fui aprendendo a fazer as bases naturais, né, e fui conectando tudo, e aí nasceu a minha marca. Minha marca se chama Ladê Boticário Ancestral. Quem não conhece ainda, vai lá no Instagram, @Ladê Boticário Ancestral. E minha marca nasceu e eu tenho esse chamado que é o chamado da alquimia, né, o chamado da alquimia ancestral, ou seja, fazer cosméticos naturais, tem muitas marcas que fazem, mas trazer para dentro da cosmética natural o conhecimento ancestral, né? O conhecimento ritualístico também. Então, assim que começou a minha marca e assim começou também esse chamado de descobrir o sabão da costa. Então, eu comecei a fazer, eu comecei a pesquisar, eu tô há bastante tempo fazendo sabão da costa. Ele sempre foi o meu produto carro-chefe. E eu também sempre soube que parte do meu destino também é ensinar. Então, esse ano eu me organizei para fazer isso e comecei a também organizar e sistematizar meus conhecimentos para poder passar para vocês. Esse daqui é o meu primeiro curso, né? Vai ser, né? A Trilha do Sabão da Costa é um encontro nosso, onde eu vou trazer para vocês elementos muito importantes sobre o sabão da costa e depois eu vou realmente fazer para vocês o convite de vir fazer o curso de sabão da costa comigo, tá? Por isso é muito importante também vocês assistirem essas aulas, vocês estarem comigo aqui, né, assistirem essas gravações, porque eu vou fazer uma oferta especial para quem tá aqui, tá? Quem comprar sem participar da Trilha do Sabão da Costa vai receber um outro convite, com outro valor, com uma outra condição, tá bom? Então, voltando, essa é a minha formação, né, vamos dizer assim, intelectual. Dentro da espiritualidade, eu desenvolvi na Umbanda, né, onde eu tive muito acesso a esses conhecimentos também da parte de remédios, eu acompanhava as consultas, eu conversava com os pretos velhos, com os caboclos, anotava receitas deles. A gente chegou a ter mais de 100 plantas no herbário desse centro espírita, Ogunhara. E depois de um tempo eu recebi, né, o chamado do meu Vodum. Eu sou iniciada para o Vodum Bessem, eu sou uma mulher de Bessem e Oxum, iniciada para o Bessem, né, para o meu Vodum Bessem, e sou dofona ogorense. Depois de um tempo também, né, caminhando dentro do candomblé, eu passei a também, né, fazer parte de uma família que é de culto tradicional Ifá, né? Então, os meus conhecimentos permeiam aí toda essas fontes, né? Fontes diferentes que usam também as plantas de formas diferentes, mas que se convergem em muitos pontos, né? E um dos pontos, por exemplo, é o sabão da costa. Ele é usado no Umbanda, ele é usado no candomblé, ele é usado no culto tradicional Ifá. Então é muito importante que a gente compreenda direitinho o que é o sabão da costa. Então bora lá entender o que é o sabão da costa. Gente, o sabão da costa, ele é um sabão produzido, fabricado na África Ocidental, principalmente Nigéria, Gana e Benin, tá? Ele é um sabão escuro, tá? Não é porque ele tem pigmento, tá? Ninguém lá atrás colocava pigmento.
Na verdade, o sabão da Costa é um dos sabões mais antigos. O sabão é uma ciência muito antiga que nasceu em vários lugares do mundo de formas diferentes, porque em cada lugar haviam recursos diferentes, né? Então, por exemplo, no mundo árabe, ali na Síria, os primeiros sabões, né? Tem um sabão que é muito conhecido, que é o sabão de Alepo. Ele surge da onde? Do óleo, ele é uma mistura de óleo de oliva, porque eles tinham produção de oliva, né? Eles tinham produção de louro, então surge o sabão de Alepo, que também é bastante medicinal. Na África, o que eles tinham em abundância? Eles tinham a manteiga de karité, muita manteiga de karité, muita manteiga de palma. Vocês sabem o que é a manteiga de palma? É o óleo de dendê, né? A manteiga de palma, esse óleo extraído do coquinho, né, do cachinho ali do dendezeiro, né? O dendezeiro, ele produz dois tipos de óleos diferentes com propriedades diferentes, que é o óleo de palma, que é o óleo extraído da polpa desse coquinho, e o óleo de palmiste, que é o óleo extraído de dentro do coquinho. Dentro do coquinho, se você abre, né, dentro do iquim, né, da semente de dendê, se você abrir essa semente, ela tem um óleo lá dentro, né, ela tem uma polpa lá dentro, que se extrai um óleo que é o óleo de palmiste, tá? Então, em África, esses eram os óleos que havia em abundância, né? Karité é um óleo que havia em abundância também, tá? Em algumas regiões também óleos animais, mas a maioria do sabão da Costa, né, em estudos a gente vê, ele não é diferente do que as pessoas acreditam, ele não é feito de gordura animal, ele é feito de gordura vegetal. Eles tinham muita produção de manteiga de karité. E a manteiga de karité, a manteiga de palma, a manteiga de palmiste, quando saponificadas, ou seja, quando elas são expostas a uma solução, vamos dizer assim, um líquido, né, que tem um pH muito alcalino, acontece o processo de saponificação, né, se forma o sabão. E esses óleos, a manteiga de karité, a manteiga de palma, de palmiste, quando saponificam, quando eles viram sabão, eles produzem um sabão muito maravilhoso para a pele. Porque é um sabão que consegue limpar muito a pele, assim, faz muita espuma, um sabão muito gostoso, que limpa muito, mas que não deixa a pele ressecada, tá? Então, o verdadeiro sabão da Costa, gente, a começar por aí, a base do verdadeiro sabão da Costa, ela, em geral, é vegetal, ela não é animal. E ela é feita, em geral, da manteiga de karité, que é produzida em alta escala, em larga escala. Ela sempre foi abundante, karité sempre foi abundante na África, com mais a palma também, que sempre foi abundante lá, e o palmiste, tá? E aí, esses óleos, né, eles saponificavam esses óleos como, né? O que eles usavam? Não existia soda cáustica, né? Nem lá em Alepo, na Síria, existia soda cáustica. Então, os antigos, eles encontraram formas, né? Eles acabaram descobrindo que soluções alcalinas transformavam os óleos em sabão. E aí, como é que foi isso, né? Assim, por exemplo, na África, eles tinham também abundância banana da terra, cacau, né? Então, eles pegavam as cinzas de banana da terra, de cacau, faziam uma solução, tipo como se fosse fazer um café, né? Pega a cinza assim, coa com água fervente. Essa água, né? Tem algumas pessoas que chamam de coada, né? Porque de coar, né? Água de coada, água coada. Essa água pode ser chamada também de uma lixívia natural, né? Lixívia é a mistura de água com soda ou de água com uma solução alcalina, né? Uma solução alcalina, lixívia é uma solução alcalina. Então, eles usavam as cinzas para fazer essa solução, né? Então, o sabão deles era escuro também por causa disso, tá? E por um outro motivo também. Eles também usavam argila, né? Argilas escuras, geralmente argila preta. E eles também usavam o carvão, tá, gente? Porque uma coisa é a cinza, outra coisa é o carvão. Vocês sabem disso, né? A cinza é cinza mesmo, carvão é preto. E eles usavam também o carvão na massa desse sabão, porque eles entendiam, eles perceberam que o carvão tinha uma contribuição muito boa para a pele, tá? O carvão, ele é rico em antioxidantes, em algumas vitaminas, A, E. Então, eles usavam também o carvão, tá, gente? De algumas madeiras. Algumas famílias também usavam mel na fabricação do sabão da Costa. E aí a gente entra, né, num lugar também aqui falando sobre o sabão da Costa, que é assim: Ive, existe uma receita original? Tipo assim, é essa receita com essas quantidades que é o sabão da Costa? Não existe.
O que existe é um caminho. Existe uma forma de fazer sabão da Costa que se diferencia, né, de família para família. Por quê, gente? Porque o sabão, assim como quem é também de culto tradicional, quem é de candomblé, né, deve saber um pouco sobre isso. Por exemplo, às vezes a forma de cuidar de um orixá é diferente entre famílias. Dentro da Nigéria existem muitas formas, até às vezes as contas, né, de um orixá é de uma cor numa cidade, é de outra cor na outra cidade, na outra família, né? Famílias que cultuam o mesmo orixá cultuam o mesmo orixá, mas de uma forma um pouco diferente. Então, assim também aconteceu com o Sabão da Costa. Ele tem algumas diferenças, tanto de região quanto de famílias. Às vezes, na mesma região, uma família desenvolveu uma receita de um jeito, a outra de outra, mas existem coisas em comum, né? O que tem em comum? A presença dos mesmos óleos, né? O que tem em comum? A presença do carvão. Agora, às vezes, o carvão, uma família utilizava o carvão de uma planta, a outra família usava o carvão de outra planta, mas o carvão está presente ali. Eles saponificavam esse sabão como? Com a lixívia das cinzas, né? Então, esses pontos são pontos, tá, em comum desse sabão. Então, esse sabão, ele é escuro porque ele tinha carvão, porque ele era feito da cinza, né? Eles usavam muito, era comum as cinzas e o carvão, né, vindo da banana, da terra, né, das cascas de banana da terra, das favas ali do cacau, né, porque o cacau, a polpa do cacau se aproveitava para alimentação, e o que fazer com a casca? Fazia carvão e também cinza para poder fazer a ticoada, né? Então, gente, isso é um caminho, tá, de Sabão da Costa. Outra coisa, é claro que eles tinham um conhecimento muito grande sobre as plantas, né? E sobre a espiritualidade das plantas. Então, assim, Sabão da Costa é esse sabão de origem africana que usa esses óleos, palma, palmiste e karité, principalmente, que usa carvão, que é saponificado com água de coada ou água de cinzas, né? E que essa água, né, na hora de coar na cinza, também se usavam plantas frescas, plantas que são usadas também, que tem uma contribuição dermatológica e também tem uma contribuição para equilíbrio do ori, equilíbrio do corpo espiritual, tá? Então, o Sabão da Costa, ele é um sabão que tem uma contribuição muito grande dermatológica e espiritual e energética, tá? E por isso que ele é um grande portal, por isso que ele é um sabão, assim, muito maravilhoso, muito rico, porque ele não se limita apenas a ser um sabão saudável para a pele, né? Mas ele é saudável para a pele, é muito saudável para a pele, ele é muito medicinal, ele tem um uso terapêutico, que daqui a pouco eu vou falar, dermatológico, para o couro cabeludo, para a pele, mas ele também tem essa contribuição para o equilíbrio espiritual e energético, tá? Então, Ive, qual exatamente são as plantas? Quem vier para o curso, a gente vai conversar de forma aprofundada sobre isso. Por quê? Porque existem também as variações, como eu tô falando. Variações aconteceram, né, e acontecem dependendo da onde esse sabão está sendo feito, e o que a gente precisa é ter um norte para que até a gente mesmo saiba adaptar, né, mas ser fiel àquilo que o Sabão da Costa se propôs lá no passado e que vai e deve continuar se propondo quando a gente quer fazer Sabão da Costa de verdade, Sabão da Costa tradicional, tá? Então, acho que até aqui vocês já entenderam o que é o Sabão da Costa, né, que é um sabão de África, que é um sabão que usa elementos e tipos de manteigas, de cinzas, de carvão, né, que tem uma contribuição dermatológica, a contribuição energética, né, muito vasta, e que esse sabão vem para o Brasil por conta do processo de escravização, né, gente, aquela coisa horrível, né, que aconteceu e que acabou fazendo essa grande conexão entre África e Brasil, né? Além do Sabão da Costa, muitas plantas vieram, né? A gente tem uma ligação, uma conexão com a África impressionante por conta desse processo, tá? Eu vou falar um pouco sobre o uso dermatológico, né? Agora, as propriedades dermatológicas, energéticas e espirituais dele, e depois a gente avança mais um pouco para entender o porquê que a maioria dos sabões de loja não são Sabão da Costa, tá?
Vem comigo que você vai ficar afiado em sabão da Costa. Bem, o sabão da Costa, gente, quando esses óleos palma, palmiste, né, a manteiga de karité, o mel, algumas famílias usavam o mel também, algumas famílias usavam algumas outras plantas também ali na fabricação desse sabão. Esse sabão se caracteriza por ser um sabão bactericida, fungicida. Então, se ele é bactericida e fungicida, ele é muito cicatrizante, né? Porque quando a gente tem um machucado, alguma inflamação, esse lugar acaba sendo invadido por bactérias, por fungos, né? E pode gerar inflamação. Se é um sabonete que é bactericida e antifúngico, ele consegue cicatrizar, ser cicatrizante. Por conta do carvão, por conta da argila, né? Ele também tem uma contribuição muito grande no detox da pele. Ele é um sabão que ele faz uma limpeza profunda na pele, ele limpa profundamente os poros da pele. Então ele contribui imensa e absurdamente para quem tem acne, para quem tem pele oleosa. A pele oleosa, gente, né, a oleosidade no couro cabeludo, o que ela vai gerar? Caspa, seborreia, né, às vezes descamação, para quem tem psoríase. Então esse sabonete é um sabonete extremamente medicinal. Eve, muito comum as pessoas me perguntarem, pode usar todo dia? Gente, sim, pode usar todo dia, né? Quem não pode usar todo dia? Muito provavelmente, se a pessoa tem uma pele ultra seca, ultra ressecada, pode ser que na pele dessa pessoa não seja interessante usar todo dia, pode ser que ela possa usar com uma frequência menor. Mas assim, uma coisa que vocês precisam se atentar também é que a indústria fica querendo convencer a gente de que todo mundo é igual. Então, todo cabelo cacheado é cabelo cacheado. Toda pele ressecada é pele ressecada. E não é, gente. Cada pessoa, por mais, por exemplo, eu tenho cabelo ondulado, cacheado. A outra pessoa tem um ondulado cacheado igual ao meu. Ela vai responder de forma diferente, às vezes é um produto. Então, a gente precisa testar para poder saber como funciona na nossa pele, com qual frequência a gente usar. Mas, assim, não existe contraindicação ao usar o sabão da Costa original, o sabão da Costa de verdade. Você pode usar todo dia, você pode usar no teu cabelo, você pode e deve usar no cabelo, no rosto e no corpo, tá bom? Se você, essa semana eu recebi uma pergunta assim, como é que eu uso no cabelo? Você vai usar substituindo o shampoo, olha que maravilha, você já vai ter, né, eliminado aí um produto totalmente nocivo à nossa vida, que é o shampoo, gente. O shampoo é carregado de substâncias muito tóxicas, alergênicas, por mais que seja dessas marcas que falam, é natural, gente. Fake em grande escala. Desconfiem, aprendam a ler rótulo, sabe? Eu tenho até um curso de pomadas, um mini curso de pomadas, onde eu ensino bastante sobre como ler rótulo. E é muito importante a gente saber ler rótulo, tá? Dentro do curso de Sabão da Costa também posso colocar, né, uma aula, vou colocar um bônus para vocês ensinando a ler rótulo, que isso é muito importante, vocês precisam ter autonomia para escolher os cosméticos de vocês, e eu vou ler rótulo com vocês aqui. Eu vou usar esse sabonete aqui, que eu comprei numa loja aqui, como base, né, pra gente poder ler o rótulo junto, tá? E o que mais que eu quero falar com vocês? Esses são os usos, né, terapêuticos e medicinais, sabão da Costa. Sabão da Costa também tem o uso energético espiritual. O sabão da Costa original, gente, como ele é para ser usado para todas as pessoas, então usa-se ervas que podem ser usadas por todas as pessoas. Ervas frescas, ervas que não tem contraindicação nem para criança, nem para quem tem o orixá tal, o orixá Y, X, todo mundo pode usar. Então, o verdadeiro sabão da Costa, ele tem uma constituição também de plantas que são plantas para purificação, elevação vibracional, né? Eu não sei se você que tá aqui comigo sabe, né, dessa parte energética das plantas, mas as plantas, elas vibram, né? Se você medir em hertz a vibração das plantas, elas têm uma vibração muito mais elevada do que a nossa. Nossa vibração tá entre 60 e 70 hertz, né? Uma vibração de uma pessoa que tá de boa, assim. Agora, tem plantas que chegam a 400 hertz, por exemplo, a rosa, né? Que por isso que as rosas, né, são tão tidas, né, como as rainhas do mundo das flores, né, do mundo vegetal, porque realmente elas vibram, elas têm uma vibração altíssima. Tem plantas que têm uma vibração entre 200, 100, 120 Hz, e só o fato de a gente estar em contato com uma planta já eleva muito a nossa vibração.
Então, o sabão da Costa original verdadeiro, ele é constituído, né, de plantas que podem ser usadas sem contraindicação e que, por outro lado, elevam a nossa vibração, tiram a gente de estados muitas vezes deprimido, ansioso, né? Colocam a gente em equilíbrio, é um purificador energético, é um equilibrador energético, tá? Então essa é a função dele para criança, maravilhoso, né? Para criança que tá muito inquieta, às vezes vivendo perturbações. Então essas são as propriedades do verdadeiro sabão da Costa original, tá? Vamos agora para a parte onde a gente vai falar sobre. Desligar aqui o meu despertador. O meu chazinho de erva doce. Vamos para a parte agora onde a gente vai entender o porquê que o sabão da Costa da loja não é um sabão da Costa de verdade. Gente, olha só. Aqui tá o sabão que eu peguei, né, na loja. E eu vou ler aqui pra vocês. Ele tem a composição Tallow. Vou ler como tá escrito aqui, tá? Tallow, com 2 L's, O-W. Esse tallow, gente, é o que é? É uma gordura animal, tá? Ele é feito com gordura animal, com sebo. Tô lendo aqui, tá, gente? Que eu anotei tudo até pra não me perder aqui com vocês. É uma gordura animal, tá? Então começa por aí, esse produto aqui. Ele tem gordura animal. É um subproduto, a gordura animal da indústria da carne, né, gente? Geralmente, todas as indústrias que produzem carnes, as gorduras, as sobras viram sabão. Sabão em pó, sabão em barra, sabão da Costa, tá? Então, isso já não é, né, muito original. Claro que, né, algumas famílias africanas pode ser que usassem até a gordura animal, mas o mais comum não era, tá? Não existe uma... Como é que eu vou falar pra vocês? O óleo animal, quando saponificado, ele não tem as mesmas propriedades do que o óleo vegetal. O óleo vegetal saponificado, né? Quem é o óleo vegetal? Gordura de palma, gordura de palmiste, manteiga de karité. Esses óleos e manteigas vegetais, quando saponificados, quando viram sabão, eles têm uma contribuição, uma propriedade para a nossa pele muito mais interessante, dermatologicamente falando, do que, e energeticamente falando também, né, do que a gordura animal, tá? Existe uma empresa chamada EWG, que é uma empresa internacional, não é brasileira, que é uma ONG, na verdade, e ela faz, gente, uma busca, uma pesquisa muito grande em torno dos princípios ativos cosméticos, né? Quando a gente falar sobre, no curso, né, a gente falar sobre leitura de rótulo, eu vou falar bastante da EWG, por quê? Porque a EWG, ela criou uma classificação, né, dos princípios ativos de cosméticos, e de acordo com a EWG, tá, que vai de 0 a 10, né, o índice ali de risco, o tallow, né, que é essa gordura animal, ela é 3, tá? O risco dela é 3, que é um risco moderado. Por que eles colocam um risco moderado? Não por questões da pele, mas por questões éticas e ambientais. A EWG não é muito a favor, né, da gordura animal para fazer cosmético, tá? Por causa do impacto ambiental e da questão ética também, tá bom? Depois, o segundo ingrediente que tem nesse sabão aqui é a Orbinha oleífera seed oil, que é o que? O óleo de babaçu, tá? O óleo de babaçu, gente, quimicamente ele parece muito com o óleo de palmiste, tá? Que é um óleo que faz muita espuma e que dá dureza pro sabão. Ele tem baixo risco, tranquilo, na EWG ele é 1, então super de boa. Ele tem hidróxido de sódio, ou seja, esse sabão que diz que é africano, né? Ele é feito com a lixívia a partir da soda cáustica, não é da de coada nem da cinza. Gente, isso não é um problema, tá? Dentro do curso eu vou conversar mais a fundo com vocês sobre isso, mas é importante que vocês saibam, né, o que é o sódio hidróxido, né, o hidróxido de sódio. É importante que vocês saibam que a saponificação dessa gordura aqui aconteceu numa solução de hidróxido de sódio e não de cinza, né? Porque às vezes vocês estão comprando isso aqui achando que é um sabão feito de cinza. Não é, tá? E tudo bem.
o disódium distereobipenil disulfonate. Gente, esses nomes são difíceis, tá? E eu tô lendo exatamente como tá escrito no rótulo. O que ele é? Esse disódium distereobipenil disulfonate é um branqueador óptico, tá? Ele é um petroquímico, a origem dele é um petroquímico sintético. Ele deixa o sabão mais branco visualmente. Sabe quando você quer colocar uma cor na parede, aí você precisa pintar primeiro de branco para depois jogar a cor? É exatamente isso que eles fazem nesse sabão. Eles jogam esse branco para depois jogar um outro sintético preto e ele ficar bem preto assim, tá? Então ele é preto assim porque são substâncias sintéticas derivadas do petróleo, tá bom, gente? Não é nada natural. Na EWG o risco é de 3 a 4, tá? Ele é um potencial alergênico e o problema dele, ele não é biodegradável, tá bom? Depois a gente tem o CI 77266, que é um pigmento black, tá? Esse pigmento é derivado do carbono, tá? É um pigmento sintético. Ele tem o risco 7 a 8, tá? Na EWG. Por quê? Se você inalar ele puro, né? No processo de fabricação, você pode ter um problema muito sério de intoxicação. Como o sabonete, né? Como é um produto de arraste, tem um risco menor, mas assim, é 7 e 8, né? De uma escala de 10. E ele tem um problema também, que é o problema ambiental. Depois tem Sturtzeia-mais, que é o amido de milho, tá? Origem vegetal, natural, de boa, não tem risco, é número 1 na EWG. Depois tem a glicerina, ou seja, eles não usam, gente, a glicerina natural, porque vocês vão entender melhor no curso de Sabão da Costa comigo, que quando acontece o processo de saponificação, né, essa reação que acontece de óleos, né, e base, né, que pode ser a soda cáustica, que pode ser adicoada, quando acontece essa reação química que se chama saponificação, essa reação química, ela produz glicerina natural. O que eles fazem? Eles retiram essa glicerina natural dos sabonetes, né, em geral os sabonetes de mercado, por isso que eles racham, né, já viu o sabonete rachado? Por quê? Porque a glicerina, ela impede o sabonete de rachar. Ela deixa o sabonete bem umectante, né? Quando você tira a glicerina, fica aquele sabonete meio ressecadão, né? Aqui eles adicionam glicerina no processo, tá? A glicerina não tem risco nenhum nesse caso. Tem também o titanium dioxide, né? Que é o dióxido de titânio. Ele é de origem mineral processado. É um corante branco também. É de risco 2, tá? Mas tem alto risco de inalação. No caso do sabonete, não vai inalar. Ele também tem o extrato de coffea arábica, tá, gente? Que é o extrato de café. Olha, não temos registros de extrato de café no sabão da costa africano, tá, gente? Não temos mesmo. Na Umbanda, que é muito usado, né? O café é para descarrego e tal. Mas, assim, o sabão da costa não tem nenhum registro sobre café, tá bom? Água, né? Ele tem água, quer dizer, ele não tem sumo de ervas, né? Então esse sabão aqui, ele não tem sumo de erva, ele não traz o axé das ervas. Resumo final, é assim, um produto que não é o que diz que é, tá? Ele não é um sabão africano. A fórmula dele não tem nada a ver com a fórmula do sabão africano. Então, gente, é por isso que eu falo pra vocês que sabão da Costa de loja não é sabão da Costa, tá? Então, 33 minutos aqui, né, de conversa, de aula. Vocês já entenderam o que é o verdadeiro sabão da Costa. Vocês já entenderam que o que se compra na loja não é sabão da Costa. Fica nítido aqui pra vocês, né, que a gente acha que tá usando um produto que na verdade não é. Aí vocês vão perguntar, e aquelas bolinhas que vendem na loja? Aquelas bolinhas você precisa saber de onde vem, tá? Você precisa saber de onde vem, porque ela pode estar também sendo feita dessa forma aqui, vendida como bolinha. Você não sabe de onde vem, quem fez, o que fez, né? Aí tem gente que pergunta assim, mas no culto tradicional IFA você tem que ter o sabão em pasta, né? O sabão da Costa para você botar as medicinas ali, né? Por exemplo, eu vou prestar um ebó, né? E aí parte daquele ebó é misturada num sabão mais pastoso e aí eu uso esse sabão como uma medicina para mim. Ou seja, não é um sabão que é vendido em loja. O que pode ser vendido em loja é essa base, né? Que é neutra. Então, para o culto tradicional IFA,
o sabão da Costa, ele teria que ser neutro, né? Ele não teria, por exemplo, que ter o sumo de ervas, ele poderia ter só o carvão, né? Algumas favas, os óleos, né? A manteiga de karité, palma, palmiste, ser feito de uma forma que ele fique pastoso, e aí ele vai ser comercializado ali. Você pode ralar, né? Também é uma outra forma, produzir ele duro, né? Ralar, misturar com a medicina e tomar banho, tá? Então, essa seria aí a diferença também de sabão da Costa do culto tradicional. O que eu vendo, no caso, é um sabão da Costa, assim como as famílias nigerianas, ganesas e beninenses fazem, né? Para um uso comercial, para que todas as pessoas possam usar, não tem nada de específico, ele não tem uma medicina específica. Mas uma outra possibilidade que existe também é essa: você fazer um sabão da Costa base, que não tem a medicina de nenhuma planta específica, e colocar uma medicina específica ali, ou para vender diretamente para uma pessoa, ou você, por exemplo, vai fazer um sabão da Costa, vai usar, sei lá, um sumo de ervas de atração e vai vender um sabão da Costa para a atração, tá? E aí isso precisa estar descrito no rótulo e tá tudo bem também, tá? Isso aí a gente vai entrar a fundo dentro do curso de sabão da Costa. O que é importante aqui nessa aula é você saber entendendo o que é sabão da Costa, o que não é sabão da Costa, quem sou eu, isso tudo você já sabe. E agora eu quero falar um pouco sobre o que mais que eu tenho aqui para essa aula. Distorções, né? Que a gente já falou, as distorções que a gente tá vendo aí nas lojas, né? As pessoas sendo enganadas. Não gosto disso, não gostava de me sentir enganada, cheiro ruim. Ai, sabão da Costa, por que tem aquele cheiro? Gente, sei lá. São coisas que aconteceram ao longo da história. Disseram que sabão da Costa tem que ter cheiro ruim. Sabão da Costa tem que ter cheiro ruim? Claro que não, né? Sabão da Costa não tem cheiro ruim, tá, gente? E assim, nesse processo, né, nesse caminho, né, onde eu estudei muito a saboaria, onde eu estudei bastante também a parte do culto tradicional, fui pesquisar. Existem várias marcas, gente, hoje em dia, na Nigéria, em Gana e no Benin também, que produzem já em grande escala. Então, assim, uma outra coisa que é muito interessante de falar aqui pra vocês é que existe uma busca, né? A gente sabe que a gente está num momento de uma busca crescente por produtos naturais. Então tem marcas que já exportam para a Europa, para os Estados Unidos. Inclusive na Europa e nos Estados Unidos as pessoas têm mais acesso a sabão tradicional mesmo, ou se é Dudu, né? Sabão da Costa tradicional original, do que aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil surgiram muitas marcas nacionais que vendem essas enganações, tá, gente? Então, meu objetivo aqui, não tenho nada contra essa marca, tá, em específico, tem várias outras, inclusive dentro do curso eu vou apresentar outras também, analisar rótulo com vocês, mas a ideia aqui é mesmo mostrar pra vocês o que é e o que não é, tá? Separar joio do trigo. Então, assim, importante para quem, pode ser que você esteja aqui nessa aula porque você quer aprender a fazer o seu próprio sabão da Costa, porque você queria descobrir, de tanto me ouvir falar de sabão da Costa, você queria descobrir sobre esse sabão e agora você vai se apaixonar por ele. Pode ser que você queira fazer um negócio com sabão da Costa. Então, assim, seja qual for, né? Pode ser que você tenha uma casa de santo, você quer fazer para sua casa de santo, você quer fazer para sua família, porque você tem psoríase, dermatite. Entendeu que esse sabão pode ser fonte de medicina, né, terapêutica, dermatológica para tua família, independente de qual seja o teu interesse. O importante é que agora você já sabe que esse sabão é fonte de medicina dermatológica, espiritual, e que sim, existe uma grande procura também para quem quer fazer um negócio. Existe uma grande procura por produtos naturais, porque cada vez mais as pessoas estão cansadas de serem enganadas e cada vez mais a gente está ficando bom em compreender a origem do que a gente usa. E se você ainda não tá bom nisso, né, com relação à cosmética, eu tô aqui para te ajudar e a gente vai junto fazer e trilhar esse caminho. Por isso que aqui se chama Trilha Sabão da Costa. Então, essa aula 1, ela se encerra agora. Já estamos aqui com quase 40 minutos. A ideia era você sair daqui afiado nesse tema. Se você tem alguma dúvida, já anota a sua dúvida. A gente vai ter uma live de tirar dúvidas, né? Que vai acontecer. Hoje é o primeiro dia da trilha, né? Então, essa primeira aula. No dia posterior, né, a gente tem a live de tirar dúvidas, você provavelmente está no grupo de WhatsApp, você está recebendo e-mail, então você vai receber aí o horário da live, entra na live de tirar dúvidas porque eu vou estar ao vivo, vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês têm comigo sobre o que eu apresentei hoje, né, e amanhã a gente vai conversar sobre para quem que é, né? Quem é que pode fazer o sabão da Costa? Tem pessoas que têm dúvidas sobre isso, né?
Para quem quer esse saber, né? E eu também quero amanhã falar mais sobre o poder, né, gente? O poder da água, o poder do banho, o poder dermatológico transformador, né? O poder terapêutico e transformador também do banho. E quem é que pode carregar esse legado e essa medicina, tá? Eu agradeço demais por você ter ficado comigo aqui até agora, né, me escutando. E vem pra live de tirar dúvidas, porque eu quero ouvir você, eu quero saber o que você tem a dizer. E se você também não tiver nenhuma pergunta, nem nenhuma dúvida, deixa na minha caixa, eu vou deixar uma caixinha aberta lá nos meus stories, no Instagram, @ivefaleie, vai lá e manda pra mim o que você achou dessa aula, tá? Eu vou ficar muito feliz em saber, esses feedbacks são muito importantes. Eles ajudam muito o meu trabalho a ser melhor e aí eu conseguir fazer uma entrega melhor para vocês também, tá bom? Axé, o, ire, o, modupé, o. Muita vida, muita alegria, muito caminho para você. Tchau, tchau.